Bom, então vamos lá, falar um pouquinho sobre sistema nervoso autônomo, né? Ah, e suas subdivisões. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em três, tá? Aqui eu só coloquei dois, porque a gente vai ver mais o simpático e parasimpático. Mas a gente também tem uma outra divisão, né, que é o sistema nervoso autônomo entérico. Se vocês lembrarem, o sistema nervoso autônomo entérico corresponde, aos neurônios encontrados nos plexos intestinais, né? Então ele é encontrado onde? No intestino, e composto pelos neurônios dos plexos intestinais. Porém, a gente não vai entrar muito nele, beleza? O foco aqui é sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, beleza? Então vamos lá, falando sobre o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é responsável por nos colocar em um estado de alerta, em um estado de luta ou fuga. Opa. Então sempre que a gente lembrar do sistema nervoso autônomo simpático, a gente precisa lembrar que é o sistema responsável por nos colocar no estado de luta ou fuga, beleza? Ele também é responsável por nos manter em vigília. O que seria vigília? Nos manter acordado. Quando a gente está acordado, a gente está em vigília. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai fazer o oposto, né? Ele vai colocar no estado de repouso e digestão. No estado de descanso, por exemplo. Tá? Então a gente pode dizer que os dois eles vão trabalhar de formas antagonistas, né? Por quê? O simpático coloca em estado de luta, o parasimpático em fuga, em repouso. Né? Então, assim, são ações contrárias. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático eles são antagonistas, beleza? Aqui no meio, a gente fez isso aqui é o sistema nervoso central. Essa aqui é a medula, crânio, enfim, tá? Nossa coluna. E a gente tem que as fibras, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático, elas vão ter origem em pontos diferentes na nossa medula, por exemplo, né? Então, o sistema nervoso parasimpático, né, as fibras parasimpáticas, elas vão ter origem de duas áreas aí da nossa coluna, né? Que é dessa parte mais superior do crânio e do sacro, né? Então, elas são chamadas de crânio-sacrais. Quando eu falo fibras, são os nervos, tá? Então, os nervos parasimpáticos, tá? A inervação parasimpática, né? A gente tem que os nervos, eles são crânio-sacrais, beleza? Por que crânio-sacrais? Porque eles vão ter origem do crânio, da região do crânio e do sacro, beleza? Já os nervos simpáticos, a inervação simpática, ela vai ter origem da região torácica e lombar, tá? Então, a gente tem que a inervação tóraco-lombar. Então, o sistema nervoso parasimpático tem inervação crânio-sacral, né? E comanda ações de repouso e digestão. Já o simpático, inervação tóraco-lombar e vai comandar ações de luta ou fuga na estado de vigília. Em relação aos neurônios que compõem esse sistema, né? Então, aqui a gente tem uma ilustraçãozinha que mostra aqui algumas estruturas do sistema nervoso simpático e parasimpático. Esses aqui são os neurônios simpáticos e parasimpáticos. Tá? Se a gente for pensar, o sistema nervoso autônomo é um sistema nervoso periférico. Né? O que seria isso? A gente tem aqui o sistema nervoso central, né? Encéfalo e medula. A gente tem encéfalo e a medula. Então, os neurônios do sistema nervoso central e do sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão sair sempre aqui do sistema nervoso central. Tá? Então, eles vão sair daqui do sistema nervoso central e eles vão até o sistema nervoso periférico, tá? Aonde eles vão se encontrar com outros neurônios periféricos e a gente vai ter uma outra sinapse. Isso aqui é chamado, né, de sinapse pós-ganglionar, sinapse ganglionar. Então, lembra que os gânglios, né, o que são os gânglios? Os gânglios são partes do sistema nervoso periférico, dos nervos periféricos, em que a gente tem substância cinzenta, a gente tem neurônios. Então, o sistema nervoso periférico ele é composto por nervos e gânglios. Os nervos, né, que saem ali da nossa medula, né? E nesses nervos a gente tem os gânglios, tá? Que são partes onde a gente vai ter os neurônios pós-ganglionares saindo, beleza? Então a gente vai ter os neurônios pós saindo dos gânglios.
nos gânglios a gente vai ter a sinapse ganglionar, beleza? Isso é importante. Então aqui a gente tem, né, essa inervação simpática e parasimpática, tá? Os neurônios saindo aqui desse sistema nervoso central, né, saindo de diferentes partes do sistema nervoso central, e indo, né, para a sinapse ganglionar. Então aqui a gente tem esse neurônio que sai lá do sistema nervoso central, ele é chamado de neurônio pré-ganglionar. Pré-ganglionar. Por quê? Porque ele sai do sistema nervoso central antes do gânglio, beleza? E aqui a gente tem o neurônio pós-ganglionar, tá? Que é o neurônio que sai depois. Então esse neurônio aqui é o neurônio pós-ganglionar. E aqui a gente tem o que a gente chama de sinapse ganglionar. Beleza? Então, isso acontece tanto no sistema nervoso central, quanto no sistema nervoso simpático, autônomo simpático, quanto no sistema nervoso autônomo parasimpático. Tá? Então, a gente tem aqui, a única diferença é que o tamanho dos neurônios. Então, a gente tem aqui o neurônio pré, neurônio pós, e aqui a sinapse ganglionar. Qual que é a diferença entre os dois, né? O simpático e o parasimpático? Se a gente olhar aqui no simpático, a gente tem que o neurônio pré-ganglionar, ele é curto, né? Enquanto o neurônio pós-ganglionar, ele é muito mais comprido. Aqui no parasimpático é o contrário. O neurônio pré-ganglionar, ele é compridão, ele é mais longo, e o pós-ganglionar é curtinho, né? O neurônio pós-ganglionar é o neurônio que vai realizar a sinapse com os órgãos efetores, tá? Então, essas estruturazinhas aqui são os órgãos efetores. Né? Então, os órgãos que vão receber a ação, tanto simpática quanto parasimpática. A gente tem, por exemplo, coração, pulmão, estômago, né? Enfim. Em relação a esse processo de sinapse, a gente sabe que as sinapses ganglionares, né? Aqui nas sinapses ganglionares a gente vai ter envolvidos receptores nicotínicos, né? Por quê? Qual que é o neurotransmissor envolvido nas sinapses ganglionares, né? Em todos os casos, tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático, né, a gente vai ter aqui essas bolinhas azuis, né? O que são essas bolinhas azuis aqui? Essas bolinhas azuis são acetilcolina, tá? Então, na sinapse ganglionar, tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático, a gente vai ter liberação de acetilcolina, tá? E essa acetilcolina, ela vai se ligar a um receptor específico, né, de acetilcolina, que é o chamado receptor nicotínico. Então, nas sinapses ganglionares, a acetilcolina vai vir se ligar a esses receptores nicotínicos, que são receptores ionotrópicos de sódio, tá? Receptores ionotrópicos de sódio. Então, o que vai acontecer quando a acetilcolina se liga a esses receptores, né? Se ligou aqui, um monte de sódio entra na célula, né? E despolariza. Ou seja, a célula recebe potencial de ação, beleza? Então, sempre na sinapse ganglionar a gente vai ter a liberação de acetilcolina e receptor nicotínico. Nesse caso aqui, ó, se a gente for ver, tá? Esse aqui eu vou dar uma diminuída, que isso aqui não vai ser tão importante pra gente agora. Tá? A gente já viu isso. Isso aqui, né? O que é esse triângulozinho aqui no meio, né? No sistema nervoso simpático. Esse triângulozinho aqui corresponde à glândula suprarrenal. Lembra que a gente viu ela? É uma glândula que sintetiza diversos hormônios, tá? Entre eles a adrenalina. Então, no sistema nervoso simpático, a gente tem dois tipos de ação, tá? O sistema nervoso simpático, a gente tem um neurônio pré-ganglionar se comunicando com o neurônio pós-ganglionar, tá? E esse neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar um outro tipo de neurotransmissor lá nos órgãos-alvo, né? Ou a gente também tem que o neurônio pré-ganglionar, ele vai atuar lá na glândula suprarrenal, liberando acetilcolina, fazendo com que essa glândula sintetize adrenalina e mande essa adrenalina para os órgãos-alvo através do sangue, tá? Já no sistema nervoso parasimpático, a gente só tem um tipo de atuação parasimpática, né, que é através dos neurônios pré e pós. Então, o neurônio pré-ganglionar, ele vai atuar lá no neurônio pós, na sinapse ganglionar, e o neurônio pós vai atuar nos órgãos-alvo, liberando também a acetilcolina. Beleza?
Então, no caso do parasimpático, né, nessa sinapse pós-ganglionar aqui, entre o neurônio pós e os órgãos-alvo, a gente vai ter liberação de acetilcolina, que vai se ligar aqui, né, a receptores do tipo muscarínicos, beleza? Então, a acetilcolina se liga a dois tipos de receptores, os nicotínicos e os muscarínicos. Nesse caso, a gente vai ter uma ligação aos receptores muscarínicos, que a gente já vai ver quais são os tipos, beleza? E aqui, no caso do simpático, a gente vai ter a liberação dessa moléculazinha vermelhinha aqui, que é a noradrenalina, tá? Então, a gente vai ter liberação de noradrenalina ou de adrenalina, tá? Então, vamos lá diferenciar os dois. Sistema nervoso autônomo simpático, né? Sistema nervoso autônomo simpático, ele vai liberar, né, na sinapse pós-ganglionar adrenalina ou noradrenalina. A adrenalina e a noradrenalina, elas vão atuar em receptores noradrenérgicos, né, que são aqueles alfa e beta lá. E o parasimpático, ele vai liberar acetilcolina. Acetilcolina, que vai atuar, né, lá nos órgãos efetores em receptores do tipo muscarínicos. Beleza? Isso aqui falando do sistema, né, do simpático e do parasimpático atuando nos órgãos efetores. Na sinapse ganglionar, a gente sempre vai ter liberação de acetilcolina, beleza? Então, a gente pode colocar aqui, ambos, na sinapse ganglionar, a gente vai ter liberação de acetilcolina, beleza? Então, na sinapse ganglionar de ambos, a gente vai ter liberação de acetilcolina. Tá, agora uma vez que a gente tem, né, então a gente já viu como que funciona esse processo de comunicação, né, até chegar nos órgãos efetores. Agora, quando chegam aqui, né, os neurotransmissores e o hormônio aqui, no caso desses órgãos efetores, né, no caso simpático, quando a noradrenalina e a adrenalina se ligam aos receptores noradrenérgicos, e no caso do parasimpático, quando se ligam aos receptores muscarínicos. Então a gente vai ver aqui que a gente tem uma divisão, né? Então a gente tem receptores noradrenérgicos e muscarínicos. Os noradrenérgicos, como a gente viu, eles são divididos em dois tipos, tá? Os receptores alfa, que são divididos em alfa 1 e alfa 2. Então esses de azul aqui são os alfa. O alfa 1 é um receptor metabotrópico ligado à proteína GQ, encontrado nos músculos lisos, beleza? Musculatura lisa, principalmente, né, ali quando a gente fala em vasos sanguíneos, tá? Então, músculo liso, os vasos sanguíneos. O receptor do tipo alfa 2, ele é um receptor ligado a uma proteína IgI, também é metabotrópico, né? Ele é encontrado principalmente nos neurônios, tá? O receptor, e a gente tem os receptores tipo beta. A gente vai falar sobre as funções, só primeiro vamos ver qual o tipo de receptor, né, e aonde que ele é encontrado. O receptor tipo beta 1, ele é um receptor. Os receptores beta, né, de modo geral, eles são todos metabotrópicos ligados à proteína GS, tá? Então, o beta 1 é metabotrópico ligado à proteína GS, encontrado no coração. O beta 2, metabotrópico também ligado à proteína GS, encontrado aí também no músculo liso, tá? Só que um outro tipo de músculo liso. Esse aqui ele é mais predominante nos brônquios, os pulmões, beleza? E o beta 3, ele também é GS, encontrado no tecido adiposo, beleza? Agora, em relação às funções desses receptores noradrenérgicos, tá? Antes vamos colocar vamos começar pelos noradrenérgicos, depois a gente vai para os muscarínicos. Então a gente viu aqui que o alfa-1 ele é GQ, ligado à proteína GQ, encontrado no músculo liso, né? Esse receptor ligado à proteína GQ, ele causa o quê? Ele causa despolarização da célula, né? Então ele vai fazer com que a célula receba um potencial de ação. Falando em vasos sanguíneos, a gente vai ter que os vasos sanguíneos, quando eles recebem um potencial de ação, eles vão contrair, tá? Então esse receptor do tipo alfa-1 ligado à proteína GQ encontrado lá no músculo liso dos vasos sanguíneos, ele vai causar contração dos vasos, né? Quando os vasos se contraem, a gente tem um processo de vasoconstrição.
E quando a gente tem uma vasoconstrição, a diminuição dos vasos, a gente vai ter que a pressão dentro desses vasos aumenta. Então, é um mecanismo para aumentar a pressão arterial. Tá? Esse receptor alfa-2 encontrado nos neurônios, ele é um receptor ligado à proteína GI, ou seja, ele é inibitório. Tá? E quando ele é ativado lá nos neurônios, ele vai provocar um mecanismo de feedback negativo. Como assim de feedback negativo? Ele vai controlar a liberação de noradrenalina. Tá? Então, quando esse receptor ele é ativado lá dos neurônios, né, pela própria noradrenalina, a gente tem que esse neurônio vai parar de liberar a noradrenalina. Tá? Então, é um mecanismo de controle. Ele controla a liberação de noradrenalina. Beleza? E a gente tem os receptores do tipo beta, né, que todos são metabotrópicos. O receptor do tipo beta 1, ligado à proteína GS encontrada no coração, ele aumenta a síntese de proteínas contráteis, né? Então sintetiza proteínas, tá? Essas proteínas sintetizadas, né, as proteínas contráteis, vão fazer com que o coração contraia com mais força. Porque imagina que o coração ele tem uma proteína contrátil, ele vai contrair de uma forma. Imagina que ele tem 100, né, ele vai contrair 100 vezes, né, com 100 vezes mais força, né, porque ele tem 100 proteínas a mais, 99 proteínas a mais. Tá? Então essas proteínas contráteis vão aumentar as contrações do coração. Tá? Então aqui a gente vai ter a síntese de proteínas contráteis que aumentam as contrações. Né? Quando a gente tem que o nosso coração aumenta as contrações, a gente vai ter mais sangue também sendo bombeado, a gente vai ter um aumento também da pressão arterial. Tá? Então esse é o mecanismo de aumentar as contrações, vai aumentar a frequência com que o nosso coração bate. Então é um mecanismo para aumentar a frequência cardíaca. Tá? Então aumentando a contração, a gente tem o que? Aumenta a frequência cardíaca. Beleza? Esse receptor do tipo beta 2, noradrenérgico beta 2, ele é encontrado também nos músculos lisos, principalmente nos brônquios. Tá? E lá ele vai ter uma ação inibitória. Como assim? Esse receptor beta 2, ele vai, quando ele é ativado, ele vai fazer com que as células presentes lá nos brônquios sintetizem proteínas que vão inibir a ação de uma enzima chamada miosina TPase. Tá? Então, inibe a miosina TPase. Essa miosina TPase é a enzima responsável pela contração do músculo liso. Ou seja, quando ela é inibida, a gente vai ter que esse músculo não contrai. Ou seja, a gente vai ter um relaxamento da musculatura dos brônquios. Então, quando esses brônquios relaxam, a gente vai ter um processo que a gente chama de vasodilatação, porque ele vai dilatar, vai aumentar de tamanho. Então, a gente tem vasodilatação. Quando a gente tem vasodilatação, a gente vai ter o quê? Uma maior entrada de ar dentro desses pulmões, né? Então, a gente vai ter também um aumento da nossa frequência respiratória. Né? Então, a gente pode dizer que aumenta a frequência respiratória, beleza? E falando aqui desses receptores tipo beta 3, né, que são receptores também ligados à proteína G encontrados no tecido adiposo, lá né, eles vão estimular a síntese de proteínas que vão fazer o processo de lipólise, né, ou seja, vão quebrar as células adiposas, liberando né, os triglicerídeos, né, liberando glicerol e ácido graxo, que vão ser utilizados ali para formar energia né, ali no nosso fígado, no processo de gliconeogênese, beleza? Então, essas são as ações da noradrenalina e da adrenalina, é importante a gente colocar aqui. Então, quando a noradrenalina ou a adrenalina se ligam a esses receptores do tipo noradrenérgicos, a gente vai ter né, esses estímulos, essas ações acontecendo, tá? Agora vamos falar dos receptores do tipo muscarínicos, tá? Esses receptores muscarínicos, eles são receptores também ligados à proteína G, e a gente tem 5 tipos, né? Então, os receptores muscarínicos, eles são divididos em M1, vou fazer de preto aqui mesmo para não confundir, M2, M3, M4 e M5, beleza? Os receptores muscarínicos do tipo M4 e M5, primeiro vamos ver a
ligação, né? Então, os receptores muscarínicos, o G1, o M1, ele é ligado à proteína GQ, tá? Metabotrópico. O M2 a uma proteína GI, ou seja, ele é inibitório. O M3 é ligado a uma proteína GQ, também é excitatório, né? O M4, GI e o M5, GQ. Então segue meio que uma sequência. GQ, GI, GQ, GI, GQ, tá? M1, M5. Esses receptores muscarínicos, né, ligados às proteínas GQ e GI, eles são encontrados em diferentes órgãos, né, em diferentes partes do nosso corpo. Então a gente tem que o M1, ele é encontrado principalmente, né, no nosso estômago e em algumas áreas do sistema nervoso central, né, alguns neurônios do sistema nervoso central. O M2 ele é ligado à proteína GI e ele é encontrado no coração. O M3, ele é também metabotrópico, ligado à proteína GQ, e ele também é encontrado no músculo liso, né? Assim como os receptores tipo alfa-1-noradrenérgicos, esse receptor tipo AB3 ele é encontrado também nos músculos lisos, porém, no músculo liso, também dos brônquios, né? Principalmente aqui no músculo liso dos brônquios e do estômago, né? E ele também é encontrado, ele também é encontrado nas glândulas exócrinas, beleza? Esses dois receptores aqui, o M4 e o M5, né? Ambos são encontrados no sistema nervoso central, mas a gente não sabe muito ainda sobre a ação direta deles. A gente sabe que eles são encontrados no sistema nervoso central, beleza? Um é inibitório e o outro é excitatório. Vou colocar eles um pouquinho para baixo para abrir mais espaço aqui. Então vamos lá. Receptores muscarínicos. Então a gente viu que a gente tem 5 tipos, né? M1, M2, M3, M4 e M5. Começando pelo M1. O M1 é um receptor metabotrópico ligado à proteína GQ encontrado no estômago e no sistema nervoso central, né? Ou seja, quando ele é ativado, a gente vai ter uma despolarização dessas células no estômago e sistema nervoso central. No estômago, isso vai auxiliar na liberação do ácido clorídrico, né? Na liberação do ácido gástrico, beleza? Então, vai auxiliar no processo de liberação do ácido clorídrico, né? Auxiliando assim no processo de digestão, tá? Então, esse receptor ele é muito importante para auxiliar no processo de digestão. E no cérebro, né, quando ele é ativado, a gente vai ter uma despolarização desses neurônios, dessas células cerebrais, que vai auxiliar nos processos cognitivos, né? Então, aprendizagem, memória, fala, enfim, diversos processos importantes, tá? Esse receptor tipo M2, ele é um receptor tipo GI encontrado no coração. Ou seja, quando ele é ativado, ele vai inibir as células cardíacas de contraírem, né? Causando assim um efeito de diminuição da frequência cardíaca, tá? Então a gente vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, podendo levar a um quadro que a gente chama de bradicardia. Beleza? Agora, esse receptor tipo M3, encontrado, também é ligado à proteína GQ, também é excitatório, ele é encontrado nos músculos lisos e no estômago, tá? Ou seja, quando ele é ativado, né, e também nas glândulas exócrinas, quando ele é ativado lá nos músculos lisos dos brônquios e do estômago, né, no estômago ele vai provocar contração das paredes do estômago, tá? Então ele vai provocar a contração das paredes, beleza? Auxiliando nesse processo de digestão. E lá nos brônquios ele vai provocar uma bronquioconstrição. O que seria isso? Ele vai provocar bronquioconstrição. Tem muito espaço aqui, mas bronquioconstrição. O que seria a bronquioconstrição? Ele vai provocar uma contração nesses brônquios, tá? Ou seja, ele vai fazer com que os brônquios eles se contraiam. Isso pode levar a um quadro de dispneia, por exemplo, né? Então, a gente tem aquele exemplo lá, na Segunda Guerra Mundial, né? Lá, o que os nazistas faziam, né? Eles tinham uma bomba, tinha um gás, perdão. Eles fizeram um gás, né? Que era utilizado lá nas câmaras de gás para matar os judeus. E eu não lembro o nome desse gás agora, me fugiu.
Mas o que esse gás fazia, né? Esse gás, ele atuava, né, nesses receptores muscarínicos do tipo M3, né? E ele provocava a contração desse músculo liso dos brônquios, né, levando a uma dispneia, então as pessoas tinham falta de ar. Junto com isso, inibia essas células cardíacas de contraírem, né? Então as pessoas também tinham bradicardia, então tinha diminuição das contrações e dispneia, né? Então as pessoas muitas vezes morriam, principalmente pela questão da dispneia, né? Pela falta de ar, beleza? Então era assim que esse gás funcionava, assim também com a diminuição da frequência cardíaca, né? Porque às vezes o coração parava de bater. Então esses eram os dois mecanismos pelos quais esses gases que os nazistas fizeram lá na Segunda Guerra atuavam, né? Em relação ao músculo, a esses receptores M3 encontrados nas glândulas exócrinas, né? Glândulas exócrinas são a sudorípora, por exemplo. A gente pode citar a sudorípora, glândula sebácea, salivar, enfim, todas as glândulas exócrinas. Ele vai estimular a atividade dessas glândulas, né? Então, por exemplo, nas glândulas sudoríparas, vai aumentar a sudorese, aumenta o suor, né? Nas glândulas sebáceas, aumenta a liberação de sebo, né, de muco. Nas glândulas salivares, aumenta a liberação de saliva, né? Enfim, ele vai aumentar a atividade dessas glândulas exócrinas, beleza? E aqueles receptores M4 e M5 a gente não sabe ainda muito bem, né? Não tem muito estudo sobre as funções exatamente, tá? Mas em relação aos receptores muscarínicos, basicamente é isso, tá? Então, o que a gente pode dizer aqui, fazendo um resuminho, né? Então, aqui, sistema nervoso, começando pelo o simpático. Então, aqui no simpático, através da ligação da noradrenalina e da adrenalina nos receptores noradrenérgicos, a gente vai ter o aumento da pressão arterial devido à contração desses vasos sanguíneos lá, né, quando ativo os receptores tipo alfa-1. A gente também vai ter a inibição da liberação de noradrenalina, né, o feedback negativo, né. Quando se liga receptor metabotrópico ligado à proteína IgS, né, receptor beta-1, a gente vai ter aumento da frequência cardíaca, né, e a gente também vai ter aqui um aumento da frequência respiratória por conta da dilatação dos brônquios, né? Quando eles ativam esse receptor beta-2, tá? E a gente também vai ter um aumento da lipólise. Mas as principais funções do sistema nervoso simpático que a gente pode citar aqui, né? Aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e aumento da frequência respiratória, tá? Isso aqui é importante por quê? Porque vai nos colocar no estado de luta ou fuga, né? Ou seja, quando a gente precisa correr, né? Vai correr atrás de, sei lá, correr atrás do ônibus, né? O que você precisa? Você precisa aumentar, você precisa estar no estado em que você possa correr, né? Então, quando você corre, o que acontece? A sua frequência cardíaca aumenta. Por quê? Porque você precisa bombear mais sangue, né? Para os seus músculos trabalharem, né? A sua frequência respiratória aumenta, porque você precisa de mais oxigênio entrando, né? A sua pressão arterial também aumenta, porque o coração está bombeando mais sangue, né? Suas artérias estão contraindo para poder mandar mais sangue para diferentes áreas, tá? Então, tudo isso aqui vai nos colocar em estado de luta ou fuga, beleza? E no sistema nervoso simpático, né, o parasimpático, perdão, que a gente pode citar aqui, né, algumas características. Quando a acetilcolina, né, se liga a esses receptores muscarínicos, então aqui é quando a acetilcolina se liga, né? Quando se liga a receptor do tipo M1, a gente vai ter, por exemplo, processo de digestão, né? Então vai auxiliar na digestão, né? Vai auxiliar no processos cognitivos, vai auxiliar, né? Auxiliar não, né? Vai diminuir a nossa frequência cardíaca, então a gente tem aqui a diminuição da frequência cardíaca, né? A gente também tem a diminuição da frequência respiratória. E a gente tem um aumento da atividade das glândulas, né? Aumenta a atividade das glândulas. Então, de modo geral, é isso que a gente tem quando a acetilcolina se liga a esses receptores muscarínicos em diferentes órgãos, né? Então, a atuação do sistema nervoso parasimpático
vai estar relacionado com a digestão, né, auxilia a processos cognitivos, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, aumento da atividade das glândulas. Então aqui no simpático a gente tem um aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, né, segundo a pressão arterial. Aqui a gente vai ter a diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória e, consequentemente, uma diminuição da frequência da pressão arterial. Por quê? Se diminui a frequência cardíaca, diminui também a pressão arterial. Beleza? Então, de modo geral, essas são as principais ações aí do sistema nervoso simpático e parasimpático. Beleza? Então, foi isso. Espero que tenha ajudado aí. Valeu? É nóis.